Provérbios 24, versículo 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Os versículos 1 e 2 nos ensinam a não ficar com inveja daqueles que conseguem as coisas de forma ilícita. Do que adianta conseguir riqueza de forma ilícita? Na verdade, nós devemos lembrar que não devemos ter inveja nem mesmo das pessoas que prosperam de forma honesta. Muitas vezes, nós olhamos a prosperidade do próximo e não prestamos atenção em tudo que o próximo está fazendo, em termos de dedicação, disciplina, acordar mais cedo, estudar mais, cumprir as metas que são necessárias para alcançar aquele resultado. Às vezes ficamos com inveja daquela pessoa que conseguiu ter um corpo muito treinado e não queremos ter a disciplina que a pessoa tem com alimentação e com rotina de exercícios. Queremos ter o conhecimento que alguém tem a respeito dos livros da Bíblia, mas não queremos ler a Bíblia. Queremos ter o conhecimento que as pessoas têm sobre vários livros, mas não queremos pagar o tempo necessário para ler aqueles livros. Às vezes, pensamos que alguém tem muita comunhão com Deus, mas não queremos pagar o tempo da oração, do jejum, da consagração a Deus. Quanto mais tempo nós dedicamos a estar com Deus, mais estamos prontos para ouvir a sua voz. Ouvi outro dia um pastor que foi questionado sobre isso. Perguntaram para ele: como você sabe que é a voz de Deus? E esse pastor começou a responder: como que você conhece a voz das pessoas? E ele lembrou que nós conhecemos a voz das pessoas quando nós conversamos muito tempo com elas. Cada pessoa tem um tom de voz, um jeito de falar, uma maneira de expressar as suas ideias, e quanto mais você vive com essa pessoa, de repente, quando você atende uma ligação telefônica, você já é capaz de dizer: é a pessoa. Isso fala a respeito de intimidade. Em seguida, o pastor, para dar um exemplo bem prático, chamou o seu filho pelo nome e eles estavam em um parque. E o filho estava um pouco distante quando ouviu a voz do pastor, já veio até o pastor. E aí o pastor respondeu para quem perguntou a ele: percebeu? No meio de tantas pessoas que estão aqui nesse parque, eu só chamei o nome do meu filho. E ele imediatamente olhou para mim e veio até aqui. Porque isso fala sobre intimidade. Então, quanto mais você se dedica a alcançar os seus objetivos, os seus resultados e coloca foco neles, você vai conseguir os seus resultados. Não tenha inveja, principalmente nem que prosperam honestamente e muito menos dos que fazem o mal. Versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Versículo 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Aqui os versículos falam sobre a importância de você ter sabedoria para edificar a sua casa, de você usar a inteligência, de você buscar conhecimento. Então aqui fala sobre sabedoria, inteligência e conhecimento. Quando nós meditamos em Provérbios no capítulo 9, nós lemos lá que a sabedoria tem 7 colunas, ela tem 7 pilares. Os 7 pilares da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. E nós explicamos lá
que a instrução é você buscar sempre se instruir, lendo, procurando saber informações a respeito de vários assuntos para aumentar o seu repertório. Depois você deve buscar conselho quando você começa a estudar alguma coisa nova e você não sabe muito daquele assunto, você procura uma pessoa que é experiente e pede conselhos, orientações, porque ela tem experiência e pode te ajudar. Com base na instrução e no conselho, você começa a adquirir conhecimento, começa a saber a respeito daquele assunto. Aí você aplica a inteligência, que é o esforço da razão. Ler várias vezes, repetir para ter aquela informação guardada, e aí com isso você começa a aplicar, experimentar na prática. E você consegue entendimento. O entendimento é um nível mais alto do que a inteligência, porque é um conhecimento na prática. Você realmente sabe os resultados daquilo ali. Aí, quando você tem entendimento, você tem facilmente discernimento sobre como resolver os problemas, porque você já passou pelas fases anteriores. O último nível é a prudência, que é ter tanta informação, conhecimento, aplicação prática daquilo, que você sabe qual a melhor resposta para cada problema que aparece na sua frente. Isso é a prudência. Então, quando nós lemos aqui os versículos 3 e 4, que com a sabedoria se edifica a casa, quer dizer, se você busca essas instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência, você consegue edificar a sua casa em todos os aspectos. Com a inteligência, você firma a casa. A inteligência é o uso da razão, a aplicação. Você usa o seu pensamento daquilo que você sabe para aplicar e resolver as situações do dia a dia. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas substâncias preciosas e deleitáveis. O versículo 4 fala que é pelo conhecimento que você consegue dar provisão na sua casa. Aqui, algumas questões. Você quer construir uma família, mas você não tem inteligência emocional. Você vive em depressão, vive com ansiedade, não tem autocontrole, fala palavrões e se descontrola, não tem controle em relação à sua alimentação, não pratica atividades físicas, não está envolvido, engajado em algum treinamento para ter uma formação, para ter uma atividade profissional, e você vive reclamando da vida e murmurando e dizendo a vida não está como eu queria que ela estivesse, então você precisa avaliar isso. Busque sabedoria, busque melhorar, primeiramente, a sua vida espiritual. Tenha um tempo todos os dias com Deus, de preferência logo pela manhã, porque quando você acorda e já entrega o seu dia para Deus, Deus pode agir ao longo do dia, trazendo respostas, trazendo pessoas para que possam responder às suas dúvidas, para que possam trazer conselho e direção na sua vida. Também dedique um tempo para a meditação na palavra, porque a palavra traz ensinamento que serve para dar livramento de muito mal. Depois, preocupe-se em cuidar dos seus pensamentos. Como têm sido os seus pensamentos? Pensamentos de reclamação, murmuração, xingamentos pelas situações que não aconteceram como você queria que acontecessem? Pense como eu posso aumentar o meu conhecimento e conhecer pessoas novas que tenham experiência e que possam me ajudar. Cuide dos seus pensamentos. Cuide também do seu corpo físico. Se você está parado, sedentário, o tempo todo assistindo programas de televisão, canais abertos, você está sendo doutrinado para um caminho ruim. A televisão aberta só tem conteúdos que os donos da programação colocam ali para escravizar as pessoas. É necessário que você escolha os conteúdos que você assiste e que você escolha com sabedoria aquilo que você assiste. Você é influenciado pelos ambientes que você frequenta. E quando você acessa um canal, quando você assiste um filme, quando você conversa com alguém, quando você faz amizades com alguém, quando você vai a um certo
lugar, a uma certa igreja, a uma certa escola, a um certo local de trabalho, você acaba absorvendo aquilo que está no ambiente. Então, preste atenção. Quando você acessa a internet, você está num ambiente virtual. E aonde você anda pode influenciar a sua vida. Escolha bem os ambientes que você vai. Cuide do seu corpo físico. E também procure conhecimento sobre educação financeira, sobre inteligência emocional, sobre vida espiritual, sobre saúde, para que a sua vida possa ser melhor. Versículo 5: Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Versículo 6: Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Versículo 7: É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Então veja, os versículos 5, 6 e 7 falam a respeito eles continuam na ideia da sabedoria. O 3 e o 4 falam que é com a sabedoria, com a inteligência e com o conhecimento que você edifica a sua casa, que você constrói a sua família, que você enche a sua casa com bens. E no versículo 5, 6 e 7 fala que uma pessoa, um varão que é sábio, ele tem força. Força é o quê? É a capacidade de conseguir o que você quer, você conseguir os resultados esperados. Então, quando você tem sabedoria, você tem força para alcançar os resultados esperados. E o varão de conhecimento, o que ele faz? Ele consolida a força. Em outras palavras, o varão que tem conhecimento todos os dias, ele busca ter mais sabedoria para que a força dele seja maior, para que ele consiga todos os dias crescer, se desenvolver, alcançar resultados melhores. E o versículo 6 fala o quê? Por que o varão de conhecimento consolida a força? Porque ele sabe que com conselhos prudentes ele consegue fazer uma guerra. A guerra fala a respeito dos desafios do dia a dia. Com conselhos você vence os desafios. E há vitória na multidão dos conselheiros. Quando você busca conselhos com pessoas que são sábias, prudentes, você sabe como resolver o problema de maneira mais fácil. Porque você pediu conselhos para pessoas experientes naquele problema. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, na porta não abrirá a boca. O tolo, como ele não busca conhecimento, como ele não busca informação, na hora em que ele tem que resolver um problema, ele busca desesperadamente uma resposta. Só que aquela resposta exige que ele tenha alguns conhecimentos prévios. É como aquele que nunca participou de estudos bíblicos e quer resolver um problema em que ele tem que responder uma questão de prova sobre algum capítulo da Bíblia. Na hora em que ele for pedir um conselho, leva um tempo até ele entender o que está sendo perguntado ali. Então, não demore para começar a buscar sabedoria. Comece agora. Você vai formar uma base de conhecimento que na hora em que você tiver outros problemas, desafios maiores, quando você for pedir o conselho, você vai ter os conhecimentos básicos para que você consiga entender a resposta que precisa ser dada para resolver o problema. Por isso que fala que é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca, ou seja, na porta da dificuldade, na hora que o problema estiver ali na frente dele, ele não abrirá a boca, ele não saberá como resolver, por mais que ele converse com alguém que sabe que dê no papel tudo escrito para ele o que fazer, porque ele não tem os conhecimentos básicos, prévios, para conseguir fazer aquilo ali. Versículo 8: Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Versículo 9: O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Os versículos 8 e 9 falam das pessoas que gostam de praticar o mal. Quem cuida de fazer o mal vai ser conhecido como o mestre do mal. E o pensamento do tolo é pecado. O tolo, ele só pensa em coisas erradas. Pecado é errar o alvo. Então, o tolo, ele só pensa em errar o que é certo. E ele é abominável aos homens, o escarnecedor. Os homens, as pessoas não gostam do escarnecedor. Escarnecedor é o zombador.
é aquele que vive tirando sarro dos outros, fazendo bullying com os outros, ridicularizando os outros, diminuindo os outros. Então isso é praticar o mal. Então o versículo 8, aquele que cuida em fazer o mal, pode ser fazer o mal sendo um escarnecedor, como diz o versículo 9. Será chamado de mestre do mal, mestre de maus intentos. E quem pensa só em fazer essas coisas, o pensamento do tolo, que é quem pratica o mal, é pecado. Versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Versículo 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. 12. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? O versículo 10 começa dizendo o seguinte: se no dia da batalha, no dia da guerra, no dia da dificuldade, você se mostra fraco, você se mostra frouxo, você olha no espelho e fala: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como fazer, então a tua força vai ser pequena, então você nunca vai conseguir resolver esse problema. O versículo 10 está chamando a nossa atenção para dizer: ei, no dia da angústia, você tem que virar um leão, você tem que virar uma leoa, você tem que dizer: vamos ver como resolver essa situação aqui. Com quem eu posso conversar que pode me ajudar? Você não pode simplesmente ficar amuado, ficar aí triste, deprimido, pensando: ah, eu não consigo, ah, eu não tenho como. Por quê? Versículo 10. Se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não terá como vencer o desafio. Agora o versículo 11, ele fala assim: livra os que estão destinados à morte. Em outras palavras, as pessoas que estão à sua volta, quando elas estão indo para o caminho da morte pode ser, elas estão indo para um caminho de perdição. Livre elas, em outras palavras, não seja frouxo. Busque ter resistência, ter força, ser uma pessoa que luta, que guerreia, para que você possa ajudar as pessoas que estão indo para a morte. Tem pessoas que estão vendo a sua família se perder e estão dizendo: ah, minha família está indo para o ralo, estou perdendo a minha família. Desperta, não seja fraco, procure ajuda, corra atrás de tratamento, converse com o pastor, converse com o padre, procure terapia, converse com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, faça um pacto, uma aliança de todos ajudarem-se mutuamente. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se você tem condição, faça isso. Versículo 12: se você disser, eis que eu não sabia, por acaso aquele que pondera os corações, ou seja, Deus, é aquele que sabe o que está no coração das pessoas, ele não vai considerar isso? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá, ou seja, Deus, que sabe o que está na alma de cada pessoa, não sabe por acaso que você podia fazer e você não fez porque você não quis? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Em outras palavras, Deus por acaso não vai retribuir sabendo que você podia fazer e não fez por omissão? Versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Versículo 14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Então aqui os versículos 13 e 14, o 13 começa falando que se você encontra mel, ou seja, algo que é bom, você deve comer, você deve desfrutar daquilo que é bom. Come mel, meu filho, porque é bom.
e o favo de mel que é doce ao teu paladar. A recomendação é: busque aquilo que tem valor. O que é o mel? A palavra de Deus, os conselhos de Deus para a sua vida. Então, isso é bom. Quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, que começa a saborear a palavra de Deus e começa a pegar o paladar da palavra na sua vida, no versículo 14: tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. A sabedoria começa a se tornar doce para você. Os maus, eles consideram que a sabedoria é amarga. Aqueles que estão envolvidos em adultério, mentira, corrupção, engano em relação ao próximo, preguiça, procrastinação, distração. Essas pessoas, quando recebem palavras dizendo que é a hora de estudar, fazer o que precisa ser feito, se corrigir, se consertar, cumprir os contratos, respeitar a aliança no casamento, quando elas escutam essas palavras, elas consideram isso amargo. Mas o versículo 13 fala: come o mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares. O versículo 14, quando fala se a achares, já traz aqui uma revelação para nós, que a sabedoria ela precisa ser buscada. O ser humano, na sua naturalidade, ele se inclina para o pecado. Se não houvesse a palavra de Deus, as pessoas, muitas sociedades, as pessoas não respeitariam direitos, não haveria limites. É a lei, a palavra que vai trazendo civilidade. Considere que a palavra de Deus não existisse. Mesmo que a palavra de Deus não existisse, você repara quando estuda as civilizações antigas que valia a lei do mais forte. Então, simplesmente aquele que era mais forte matava o mais fraco, tomava os bens do mais fraco e não havia nenhum tipo de limite em relação ao que as pessoas deveriam fazer. Não havia nenhuma regra. Então, o direito, ele vem, estabelece limites que permitem o direito de propriedade, o direito de as pessoas terem o seu patrimônio. Então, você vê que é necessário a construção de um conhecimento que você precisa percorrer para você achar o caminho do bem. Então, assim também é com a sabedoria. Você tem que ler a palavra de Deus para você saber o que Deus considera verdadeiro e certo. Haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação, ou seja, você vai ter uma expectativa e você vai realizar aquela expectativa. Versículo 15: não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O versículo 15 e 16 estão falando para não vigiar a vida à casa do justo. Deus sempre o levantará. Quando o versículo 16 fala assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, o 7 aqui significa algo que é completo. O 7 significa com certeza. Então, quando o 16 fala aqui, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, ele está dizendo, sempre que o justo cair, com certeza ele vai se levantar. Mas os ímpios também, com certeza, vão tropeçar no mal. Versículo 17: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. 18: para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Deus não chamou a nós para sermos vingativos e pessoas que desejam o mal do próximo. Deus nos chamou para amar o próximo, mesmo quando o nosso inimigo está em uma situação ruim, nós devemos pensar, poderia ser eu.
Eu não quero o mal para ninguém, nem mesmo para o meu inimigo. Se eu me permito ter o desejo do mal em relação a alguém, eu já não consigo estar em Deus, porque a essência de Deus é o amor. Lá em 1 João, no capítulo 4, está revelado que Deus é amor. Ele tem prazer em que os pecadores se arrependam e se voltem para o caminho certo. Então, se nós dizemos que somos o povo de Deus, que nós somos os filhos de Deus, o filho reflete aquilo que aprende com o seu pai. E o nosso pai nos ensina a perdoar o próximo e desejar que ele se arrependa e mude os caminhos para aquilo que é certo. Se alguém fez um mal a você, o que você deve desejar é que essa pessoa se arrependa e consiga entender que fez um mal a você e se conserte para não fazer mais isso para ninguém. Versículo 19: Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. 20: Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ao invés de ficar com inveja dos malfeitores, faça o que diz o 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Então aqui, ao invés de você, não perca tempo tendo inveja de quem pratica o mal. Já falamos isso no começo do vídeo, nos versículos 1 e 2. Então, muito menos daqueles que prosperam fazendo a coisa certa, mas temer ao Senhor significa tenha extremo respeito por Deus. E também respeite as leis. Quando ele fala aqui respeite ao rei, ele está dizendo seja uma pessoa que presta atenção em relação aos costumes, em relação ao lugar em que você mora para respeitar a todos. Respeite o rei, respeite as leis. Não te entremetas com os que buscam mudanças. Não te entremetas com aquelas pessoas que vivem organizando movimentos que são movimentos que não têm legitimidade. Tem gente que vive só criticando, criticando e não faz nada de mudança. Você vai se envolver com essas pessoas e vai gastar o seu tempo. Ao invés disso, por isso que o versículo 22 fala, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? Por isso, se entremeta com os teus projetos, com os teus planos, de cuidar do seu espírito, do seu relacionamento com Deus, de cuidar da sua alma, com relação às questões de depressão, ansiedade, ter inteligência emocional, ter desenvolvimento pessoal para ter bons relacionamentos, cuidando do seu ambiente e cuide do seu corpo físico, para que você tenha saúde, disposição mental, inteligência, para que você possa resolver e ajudar as pessoas à sua volta, edificar a sua própria casa, o seu próprio lar, a sua própria família, ao invés de ficar gastando seu tempo com pessoas que aparecem no seu caminho e te chamam para movimentos que não vão levar a nada. Versículo 23. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 25. Mas para os que o repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Os versículos 23, 24 e 25 falam que você nunca deve ter respeito às pessoas quando elas estão sendo julgadas. Se elas estão ali sendo julgadas, você tem que julgá-las de acordo com o que elas fizeram. Se a pessoa agiu de forma ímpia, você não pode chamar aquela pessoa de justa. Você tem que dizer, você é um ímpio. Aquele que diz para o ímpio, você é justo, os povos o amaldiçoarão. As nações o detestarão por quê? Porque ninguém gosta de quem dá uma sentença falsa, uma sentença que não é verdadeira, que não é correta. As pessoas abominam corrupção. Você já ouviu que a justiça liberou alguém que fez coisas erradas? Como que você se sentiu? Você se sente como uma pessoa que foi enganada pela justiça, porque todo mundo sabe que aquela pessoa fez coisas erradas
que a pessoa deveria ser condenada e a pessoa é liberada? Como assim? Então, o versículo 23, 24 e 25 fala sobre isso. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio justo é: os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, ou seja, aqueles que forem justos, haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Versículo 26. Esse versículo 23, 24 e 25, esses três versículos aqui, eles podem ser aplicados muito em relações do trabalho, relações profissionais. Muitas vezes tem aquela pessoa que é muito simpática e que vive fazendo coisas erradas, chegando atrasado, que não faz tudo o que deveria fazer, mas ele tem um bom papo, uma boa conversa. E aí o dono da empresa, você que é o dono da empresa, muitas vezes tem um funcionário assim e você tem dó de demitir porque ela é tão gente boa, né? Ele é tão gente boa, mas você tem que demitir essa pessoa porque se você deixa uma pessoa que é injusta na sua empresa, no seu negócio, as outras pessoas que estão fazendo as coisas certas estão vendo que você está favorecendo essa pessoa porque essa pessoa é boa de conversa. Se a pessoa é boa de conversa, então marque um lugar para conversar com ela, mas não deixe ela no seu negócio. Versículo, e nem deixe ela perto de você. E a recomendação da Bíblia, na verdade, com pessoas que são boas de conversa é nem ter amizade com elas. Porque pessoas boas de conversa, elas vivem passando mentiras, enganos, trapaças. São pessoas que você deve rever, se devem estar no seu círculo de amigos e até próximos a você. Versículo 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Então o versículo 26 fala, quando você fala aquilo que é verdadeiro, você está como alguém que está dando um beijo na outra pessoa. Então é uma forma de dizer assim, você está ajudando as pessoas quando você fala o que é verdadeiro. 27. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. O versículo 27 fala, ó, prepare a tua obra. Ou seja, organize a sua vida em todos os aspectos. Apronte-a no campo e então edifica a tua casa. Versículo 27 fala sobre planejamento. Versículo 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Versículo 29. Não diga, o 28 é não ser falsa testemunha. O 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. O versículo 29 fala sobre vingança. Então, 28. Não seja falsa testemunha. O 29. Não se prenda com a vingança. A vingança é uma coisa terrível. Você fica como se você tivesse uma algema. Você fica preso com aquela pessoa de quem você quer se vingar, enquanto você não perdoa ela. E você pode ter complicações na sua saúde em razão de ficar pensando naquela pessoa o dia inteiro. Então, por isso que a Bíblia fala sobre perdoar. Quando você perdoa e libera a pessoa, você fica em paz, você segue a sua vida, você não precisa colocar aquela pessoa no seu círculo de confiança novamente, porque ela já mostrou que não é uma pessoa confiável, e você pode seguir em paz. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31. E eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas e a sua parede de pedra estava derrubada. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. 33. Um pouco de sono adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Aqui no final, no versículo 30 ao 34, fala-se que nós podemos aprender muitas coisas na vida observando o que acontece com os outros, ou pela contemplação, que é o que é a contemplação? É você prestar atenção na natureza. Alguns dias atrás nós falamos sobre
prosperidade, nós comentamos que quando você contempla a natureza, você vê que a natureza está em constante evolução, está em constante desenvolvimento, em constante frutificação. Você nunca vê uma macieira ou uma mangueira dizendo: eu já produzi 30 maçãs, então agora eu posso ficar sem fazer nada. Você nunca vai ver no seu próprio corpo físico, o rim, o pulmão, o coração, dizendo assim: hoje eu não quero acordar, hoje eu não quero trabalhar. Se o seu coração resolver fazer greve, você já não tem mais vida. Se o seu pulmão resolver dizer: hoje é sábado, hoje é domingo, então hoje eu não vou trabalhar, você não tem como respirar. Então basta olhar para a natureza e você vê que a mangueira produz manga de maneira constante, a macieira vai produzindo maçã de maneira constante, os nossos órgãos funcionam de maneira constante. E por que muitas vezes nós não prestamos atenção nisso? Pela contemplação, a gente percebe que se nós pararmos de ler, de estudar a palavra de Deus, de orar, vamos perder o nosso relacionamento espiritual com Deus. Se nós pararmos de cuidar dos nossos pensamentos e dos ambientes em que vamos nos arruinar. Se pararmos de cuidar da nossa alimentação, da prática da atividade física e formos preguiçosos, nós vamos arruinar a nossa saúde. Então, olhando aqui no final, ele fala que ele passou pelo campo do preguiçoso e ele viu que a parede estava derrubada, o terreno estava todo por fazer, havia urtigas por todos os lados, e ele olhou e ele pensou. Ele fala que eu recebi instrução, não ser preguiçoso. Porque o versículo 33, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. 34, assim sobreviverá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É um forte aviso para quem está dormindo, caindo em distrações, em procrastinação, deixando de fazer o que precisa fazer. Desperte, faça o que você precisa fazer. Os pontos fortes de Provérbios, capítulo 24, são não ter inveja de quem pratica o mal. E quando nós lemos esses versículos 1 e 2, e aqui mais abaixo o versículo 19 e 20, que repetem a ideia da inveja, é não ter inveja nem de quem pratica o mal e nem de quem faz a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, você também vai prosperar. Um outro versículo chave aqui de Provérbios 24, 10 para fixar é o versículo 10 que fala: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Hoje é um dia de você ganhar força, de você ter condição de fazer o 11, livrar os que estão destinados à morte e salvar os que estão sendo levados para a matança. E de você estar disposto a fazer isso, porque o 12 fala de alguém que fala assim: eu não sabia, eu não podia fazer nada, como é que eu ia ajudar? Deus está vendo. E o ponto 3, sobre essa questão da preguiça. Para ter força para fazer as coisas e ter resultados, é necessário vencer a preguiça. Vencendo a preguiça, inclusive, você consegue resolver muitos problemas de inveja. Porque muitas vezes a inveja de alguém que está tendo sucesso é porque muitas vezes estamos parados. Quando começamos a fazer o que a pessoa que está tendo o resultado faz, vamos alcançar também os mesmos resultados. Se eu trabalho, eu consigo ver o meu campo frutificando, produzindo. Se eu vou lá e pego os tijolos e faço a construção do muro, o meu muro vai estar ali de pé. Então, é tempo de pensar nisso. E se você quer ter a sua vida de pé com Deus, você precisa ter um bom relacionamento com Jesus. E se você ainda não recebeu a Jesus, hoje é o momento de você receber Jesus. Quando você aceita Jesus, você tem um relacionamento com Ele e por meio dele você acessa a Deus. Como que eu faço para ter esse relacionamento com Jesus e acessar a Deus?
Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui até a eternidade. Amém. Com essa oração você disse que reconhece que Jesus é o teu Senhor e que Ele é o teu Salvador porque você precisa ser salvo dos seus pecados e que o sangue que Ele derramou na cruz te deu salvação. Você acabou de pedir para Ele escrever o teu nome lá no céu, no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E você pediu para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, para te guiar aqui na terra até chegar ao céu. Então você já recebeu o Espírito Santo agora. Agora, procure uma igreja, uma comunidade de fé, onde você possa conhecer outras pessoas cristãs para que você cresça espiritualmente. Entre num discipulado para que você seja batizado em águas e depois você começa a participar da ceia. A ceia é um ato que é formado por pão que é partido, que simboliza o corpo de Jesus, que foi morto na cruz, e o sangue é representado pelo cálice com suco de uva, que representa o sangue que ele derramou por nós para termos a salvação. E siga com ele, que você está no novo caminho. Vamos agradecer por essa palavra. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 24. Pedimos que o Senhor nos dê força para que possamos vencer as distrações, a procrastinação, a preguiça, e que nós possamos carregar os nossos pensamentos nos nossos próprios projetos, sem ter tempo de ficar tendo inveja de quem quer que seja. Que nós possamos frutificar no teu reino e produzir frutos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.